Olá, meu nome é Mauro Fernandes, sou ortopedista e cirurgião de coluna em Curitiba. Nosso tema de hoje é hernia de disco cervical. Hernia de disco cervical é um distúrbio degenerativo que acomete a coluna cervical. Acredita-se que cerca de 50% das pessoas apresentarão uma queixa de cervicalgia, dor na região cervical, ao longo da vida. Isso associada à dor irradiada pelo braço ou não. A hernia de disco cervical acomete os pacientes principalmente dos 30 aos 50 anos de idade. A fisiopatologia da hernia de disco cervical é muito semelhante à hernia de disco lombar. Ocorre uma lesão na estrutura mais externa do disco, o âdulo fibroso, por onde pode extravasar o núcleo pulposo, a estrutura mais interna do disco. Esse componente discal próximo à raiz, próximo ao nervo, pode levar à radiculopatia. O paciente vai se queixar de uma dor irradiada pelo braço, associada a uma alteração de sensibilidade, muitas vezes uma diminuição de sensibilidade, eventualmente um formigamento no braço. Em situações mais específicas, o paciente pode apresentar um déficit de força ao exame físico ou mesmo uma alteração de reflexo. Outra apresentação clínica da hernia de disco cervical é a mielopatia cervical, tema que já abordamos em outros posts. A mielopatia cervical ocorre quando o componente discal comprime a medula e não a raiz. Na mielopatia cervical, o paciente apresenta alteração de destreza em membros superiores, fraqueza de membros inferiores e, em alguns casos, alteração do controle esfincteriano. O diagnóstico de uma hernia de disco cervical depende de uma boa correlação entre o quadro clínico e o exame de imagem. Entre os exames de imagem mais utilizados estão a radiografia e a ressonância magnética. Existem diversos estudos na literatura sobre a evolução e história natural da hernia de disco cervical, assim como as opções de tratamento. Por conta dessa história natural favorável, habitualmente optamos pelo tratamento conservador. O tratamento conservador consiste no uso da medicação, muitas vezes anti-inflamatório e analgésico, e reabilitação física, muitas vezes a fisioterapia. Reservamos o tratamento cirúrgico para aqueles pacientes que ficam refratários ao tratamento conservador, ou seja, não melhoram com o uso da medicação ou com a fisioterapia, ou aqueles pacientes que apresentam um déficit motor progressivo ou um déficit motor significativo. Nos pacientes que apresentam compressão medular, sinais e sintomas compatíveis com mielopatia cervical e condições clínicas de cirurgia, optamos pelo tratamento cirúrgico. Entre as muitas opções de tratamento cirúrgico, uma das mais utilizadas é a dissectomia mais artrodese via anterior. Nesse procedimento, é retirado o disco, o fator de compressão, e colocado em seu lugar uma outra estrutura, que pode ser um enxerto ósseo ou uma outra estrutura que chamamos de cage. Em algumas situações específicas, além do cage, colocamos placa e parafusos. Para maiores informações, acompanhe nossas redes sociais e o nosso site.